Caros amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para nós podermos acompanharmos o rolo de profecia, como é que os eventos da última geração estão se encerrar cada vez mais, meus amigos. E nós estamos a ver que a Bíblia, ela é tão atualizada do que a informação de hoje, do que a informação talvez que poderá passar amanhã, porque a Bíblia reza o evento de amanhã como se estivesse no presente. Então, a Bíblia é o fundamento mais atualizado, é o manual de maior credibilidade do que qualquer fonte de notícia, do que qualquer fonte de informação. Tudo o que está acontecendo no mundo é o cumprimento em grande medida das profecias. E o assunto que nós vamos estudar, meus amigos, hoje, na verdade é um assunto extremamente importante. Sabe, quando o cão de experiência ladra, é porque o perigo é real. Nós não somos cães mudos. Está escrito na palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 56. O Senhor Jesus nos chama para nós podermos clamar, não sermos cães tolos, cães que gostam de dormir, cães sonolentos. Não, o Senhor, Ele nos chama para nós sermos vigias verdadeiros, cães que atacam o inimigo, cães que mordem de verdade. Meus amigos, nesses tempos, queridos irmãos, são tempos difíceis, são tempos extremamente periclitantes. E eu quero, queridos irmãos, vos trazer uma informação extremamente importante. Mas antes, eu quero lhe pedir alguma coisa. Se inscreva no canal, partilha este vídeo com máximas de pessoas que tu puderes, ativa o sininho para que quando a gente colocarmos novos conteúdos, para que você possa ter acesso aos mesmos. Como não bastasse o meu canal não é monetizado, para que nós possamos continuar a trabalhar e a transmitir mais informações desta natureza, como também de outra, nós queremos que nos apoie, isto é, no aspecto financeiro, para que tenhamos condições de nós podermos continuar a avançar. Então, se o Espírito Santo te tocou, se Deus te tocou, para você poder apoiar esta obra, para que nós possamos avançar, para nós podermos continuar a transmitir as mensagens do Senhor e assim abreviarmos a sua vinda, meus amigos, esta obra, esta ação sua será registrada no livro do céu. Queridos amigos, o assunto que nós vamos falar é Trump nas moedas americanas. Esta é uma informação muito importante, é uma informação profética. Eu estarei provando nesse estudo de que esta informação, ela é profética. E nós estamos às margens da perseguição, estamos às margens da tirania católica, meus amigos. Razão pela qual este assunto é extremamente pontual nos dias em que nós estamos a viver. É extremamente pontual assuntos desta natureza. Queridos, o Donald Trump nas moedas americanas, isto aqui é uma disrupção política, ou seja, é uma inovação enorme na experiência dos Estados Unidos da América. Nunca se viu e nunca se registrou coisa como tal. E nós estamos a ver, na verdade, que o Donald Trump, este homem, ele está a trazer extremas mudanças no sistema dos Estados Unidos da América, no seu órgão governamental, mais do que qualquer presidente que já ascendeu a um cargo administrativo, a um cargo executivo e a um cargo de extrema responsabilidade como aquele em que ele está agora a trabalhar, meus amigos. Queridos amigos, o Donald Trump nas moedas americanas. Este episódio realmente é um cumprimento profético. Eu quero aqui começar a ler manchetes que estão a nos fornecer esses dados, no sentido de que nós tenhamos a credibilidade daquilo que está a acontecer nos Estados Unidos da América. Olha só, aqui nos sites oficiais nós encontramos essa informação. O governo americano anuncia que a nota de dólar passará a ter assinatura de Trump. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Olha só mais outra manchete.
A assinatura de Trump será adicionada às notas de dólares, meus amigos. Esta informação está lá. O Donald Trump será o primeiro presidente em exercício a ter sua assinatura estampada no dinheiro. Primeiro presidente em exercício que passará a ter a sua assinatura aonde? Nas notas de dólar. Meus amigos, o que isso te lembra? Isso não te lembra alguma coisa? Meus amigos, vamos chegar lá. Só para nós termos a certeza de que nós estamos a falar, de que na verdade está a acontecer, acompanhemos aí na tela. Bom, e pela primeira vez na história, um presidente em exercício nos Estados Unidos vai ter sua assinatura nas notas de dólar. De acordo com o Departamento do Tesouro americano, as primeiras cédulas com a assinatura de Donald Trump serão impressas em junho. Mas o dinheiro ainda pode levar algumas semanas até começar a circular nos bancos. A primeira nota a ser produzida é a de $100. As notas celebram o aniversário de 250 anos da independência americana. O nome do secretário do Tesouro não será removido. Este vídeo afirma claramente a informação de que o que nós estamos a abordar aqui é alguma coisa muito séria. Mais outro vídeo. O presidente Donald Trump será o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a ter a assinatura dele na nota de dólar, na moeda nacional. O Tesouro americano informou que as primeiras notas com a assinatura do Trump serão impressas em junho. Será que o presidente dos Estados Unidos da América simplesmente está a fazer isso? É simplesmente isso. Meus amigos, olha só, queridos irmãos, o que está a acontecer, o que essa transição para nós está a significar. O Donald Trump, ele está onde, meus amigos? Agora o seu rosto passará a ser visto nas notas de dólar nos Estados Unidos da América, meus amigos. Isto é extremamente profético. Olha só ali, mais outro vídeo. Vamos ver como é que este homem, na verdade, está a estender as rédeas da sua influência. Em quase todos os sítios, o nome de Donald Trump agora está a ser como uma maior figura de celebridade, enquanto o indivíduo ainda em vida, meus amigos. Acompanhemos esse vídeo. É interessante o que está a acontecer nos Estados Unidos da América. Olha só. Afinal, Donald Trump está colocando o próprio nome em tudo? Um anúncio do governo americano chamou a atenção na última semana. As notas de dólar dos Estados Unidos vão contar, a partir de junho, com a assinatura de Donald Trump. Tradicionalmente, as cédulas americanas trazem apenas as assinaturas do secretário do Tesouro e do tesoureiro do país. Esta é a primeira vez em que um presidente em exercício assina a moeda americana. Em pouco mais de um ano no seu segundo mandato, o presidente americano tem promovido diversas homenagens a si mesmo dentro dos Estados Unidos. Com isso, o selo Trump vai estar presente em diversas esferas da sociedade dos Estados Unidos nos próximos anos. No ano passado, Trump anunciou a construção de uma nova classe de navios de guerra, batizada de Classe Trump. O Kennedy Center, um importante centro cultural em Washington, também passou por uma mudança. Agora ele se chama Trump Kennedy Center, sendo a primeira vez também que uma instituição federal é rebatizada para homenagear um presidente ainda em exercício. Ainda no ano passado, Donald Trump apresentou uma maquete de um novo projeto arquitetônico para a capital Washington. Trata-se de uma obra apelidada informalmente de Arco de Trump, devido à semelhança com o Arco do Triunfo em Paris. O nome do presidente também já está presente nos serviços públicos, como o Trump RX, um portal para oferta de medicamentos com descontos, as contas Trumps, que são contas bancárias com incentivos fiscais para crianças, e o Trump Gold Card, uma via acelerada e de alto custo para a residência de estrangeiros no país. E qual a sua opinião sobre essas mudanças de nomes propostas por Donald Trump? Conta aqui nos comentários. Você entendeste? Entendeste o assunto agora? Agora olha só esse aqui. O governo americano anuncia que a nota de dólar passará a ter assinatura de Trump. Isso é muito sério. Esta é uma informação oficial. Afinal de contas, o porquê esse tipo de acontecimento?
o porquê esse tipo de acontecimento, para onde está nos levar, em que contexto isso está a acontecer? No contexto em que os Estados Unidos da América está a fazer a suja guerra dos católicos, meus amigos. A guerra das cruzadas, que é uma guerra católica, e os Estados Unidos da América está, na verdade, como a potência principal, a qual está a fazer as guerras da Igreja Católica Apostólica de Roma, com o objetivo de poder trazer todas as nações aos pés do papado que não se submete a ele. O que aconteceu? Primeiramente, ele foi com a Venezuela. Nós vimos claramente essa situação. E o que aconteceu depois da Venezuela? A Groenlândia, a Colômbia. Agora o que está acontecendo, queridos amigos? O Irão. Todos esses países estão sendo subvertidos. Você sabia que uma das razões através dos quais está a haver esta guerra entre Israel e Estados Unidos com Irão é nada mais, nada menos, é destruir o poder financeiro, o poder econômico do Islão para os Estados Unidos da América. Você sabia disso, meus amigos? Todo o petróleo agora está sob controle dos Estados Unidos da América. Agora, imagine todas as pessoas que vão comprar. Que moeda? Qual é a imagem? Qual é a face que estará lá? Você entendeste o ponto, meus amigos? O que é que nós estamos a ver aqui? O que nós estamos a ver aqui é um poder que está a fazer de tudo para poder ter a proeminência. Porque isto está na profecia, meus amigos, que os Estados Unidos da América é a potência mundial, é a potência mundial. É os Estados Unidos da América que vai fazer com que pequeno, grande, rico, pobre, livre e escravo, todos, para que ninguém possa comprar e vender, se não tiver a marca da besta. Como é que vai proibir todos se não tiver todas as imagens, todos os sinais de poder revestido no poder financeiro, poder político, poder econômico, em todas as dimensões, inclusive também o poder religioso, meus amigos? Este ato é extremamente profético, queridos irmãos. Os Estados Unidos, para poder promover uma moeda mundial, é necessário, na verdade, que faça esse trabalho. Afinal, o que isso significa? O que isso significa, queridos amigos? Olha só, queridos amigos. Na própria manchete, queridos amigos, vai deixar bem claro. Olha só aí na tela, olha só. Não há maneira mais poderosa de reconhecer as conquistas históricas de nosso grande país e do presidente Donald Trump do que com notas de dólar americano ostentando seu nome. E é o mais do que apropriado que esta moeda histórica seja emitida num semicentenário, diz o secretário. Meus amigos, com qual é o objetivo? Para poder reconhecer as conquistas históricas do país e do Donald Trump. Isto é para quê? É para comemorar as vitórias do Donald Trump, meus amigos. Vitórias de quê? Vitórias de quê? A Venezuela agora é um país subserviente aos Estados Unidos da América. A Colômbia, a Groenlândia, Irão, todos esses países estão sendo delineados para poder depender dos Estados Unidos da América. Só assim será possível para ele, os Estados Unidos da América, exercer o poder sobre todas as nações e convidar todos para poder reconhecer o dia de demônio do Vaticano, o dia falso, o sábado espúrio, para poder reconhecer o sábado espúrio, meus amigos. Consegue ver para onde a gente estamos a chegar? Consegue ver para onde nós estamos a ir? De que o evento que a palavra do Senhor falou está bem às nossas portas. De novo lá na tela, olha só. A marca do presidente na história como arquiteto da civilização econômica da era de quê? De ouro. Irmãos, veremos que isso aqui não é novo.
Isso é antigo, meus amigos. Da era de ouro da América é inegável. Imprimir sua assinatura na moeda americana não é apenas apropriado, mas também mais do que merecido. Você consegue entender que este ato é o ato para poder inaugurar o quê? A era de ouro, meus amigos. A era de ouro, meus amigos. Então, a história, na verdade, meus amigos, está acontecendo. Olha só aí na tela. Diz manchete: Trump encerra a tradição de 165 anos e assina nota de dólar nos Estados Unidos da América, queridos amigos. O tempo está no fim. Cristo está a voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem que encerrou esse costume? É o Donald Trump, o presidente atual dos Estados Unidos da América, queridos amigos. Vamos voltar para a história. O que está por detrás desse acontecimento? O rosto, o nome do Donald Trump passa agora a entrar nas notas de dólar dos Estados Unidos da América. Para onde isso está nos levar? Qual é a imagem? Você, na palavra do Senhor, qual é a imagem que tiver em mente? Você já imaginaste? É do Júlio César. É ali onde nós vamos, meus amigos, poder pesquisar em que contexto o Júlio César passou a ter esse reconhecimento, a ponto do seu nome, não é, enquanto em vida, passar agora onde? Nas moedas de Império Romano, meus amigos. O que aconteceu? Qual era o contexto? Vamos analisar. Neste site, você pode encontrar isso aqui na internet, está tudo disponível, foi publicado em 2016, na verdade é uma descoberta incrível. Vamos aí acompanhar. A parte sublinhada é que constitui o objeto da minha atenção. Olha só. Os numerosos tipos de moeda de Júlio César, cunhadas de 449 a.C., até depois de sua morte, 44 a.C., são objetos históricos fascinantes. César foi de fato o primeiro político romano a cunhar moedas com seu próprio retrato na Casa da Moeda de Roma durante sua vida. Um ato de arrogância política geralmente inaceitável em Roma, meus amigos. Consegue entender? Só nos tempos de Roma, o que aconteceu? O que aconteceu é isso. Era algo extremamente estranho. Nunca se resistiu na experiência de Roma. E depois, num momento a outro, passou de algumas transições que houve, passou agora o Júlio César a ter o quê? A ter agora o seu nome, o seu retrato nas moedas americanas. Em que contexto isso se desenvolveu? Vamos ver se a história se repete. Olha só, os primeiros retratos em moedas que tem a notícia, no entanto, não foram emitidas na Casa da Moeda Principal de Roma. Em vez disso, foram cunhadas em 447 a 46 a.C., na grande cidade de Niceia, de Bitínia, atualmente não é, da Turquia, não muito longe de onde César acabara de obter uma grande vitória sobre o rei rebelde Farnace II. Então, qual é o contexto aqui? O contexto aqui já estamos a ver, a imagem é de guerra. Ou seja, o Império de Roma estava empenhado nas grandes guerras. Quando nós vamos ler isso aqui, à luz de Daniel capítulo 7, nós encontramos que o animal terrível e espantoso era o animal mais terrível, especialista em guerra. E eles vencendo para vencer. É isso aí que ele estava a acontecer. Então, nesse contexto, olha só, meus amigos, Manchete não para por ali. Olha só, meus amigos, o que aconteceu. Olha só. Após derrotar o exército rompiano em Munda, na Espanha, em 45 a.C.,
César retornou triunfante a Roma. Sua celebração excessiva alarmou alguns romanos, que questionavam suas motivações, especialmente porque sua vitória não fora contra inimigo estrangeiro, mas sim contra os seus companheiros. Agora, em 44 a.C., César tornou-se ditador por um mandato de 10 anos e, posteriormente, ditador perpétuo, ditador vitalício. Este novo título foi exibido em denários de prata, que sugeria o início de 44 a.C. Essas moedas apresentam o retrato de César como uma coroa de louro, um símbolo de seu poder e autoridade consolidados. Meus amigos, isso aqui está mais do que claro. Então, em que contexto o Júlio César passou a ter o seu retrato nas moedas da época, nos denários? Lá, em que contexto o seu rosto passou a ter retrato nas moedas, nos denários, no tempo de Roma? É quando estava empenhado nas guerras e era vitorioso, meus amigos. Consegue entender? Como sinal de celebração, como sinal de vitória, como sinal de tirania, o que aconteceu? O rosto dele estava nas moedas, e as demais nações que eram subservientes a Roma, ao pegar aquelas moedas, elas lembravam constantemente as suas derrotas. Elas reconheciam constantemente o poder soberano de quem? De Roma, meus amigos. Então a experiência, na verdade, está a se repetir. O que vai acontecer com os Estados Unidos da América, como por exemplo Venezuela, como por exemplo Groenlândia, Colômbia, Irão, ao ir comprar os produtos, comprar petróleo nos Estados Unidos, com uma moeda que tem lá o rosto do Donald Trump, o que vai se lembrar? Você está a entender o ponto? Pega o ponto aqui, meus amigos. Vai se lembrar do poder absoluto, vai se lembrar da subserviência desses poderes ao reconhecer os Estados Unidos da América como a potência mundial, como tendo autoridade econômica, autoridade religiosa e autoridade política. Meus amigos, aqui não são os mesmos contextos? Sim, queridos irmãos, são os mesmos contextos. Senhor Jesus, faça-nos despertar, querido Pai, porque o tempo, Pai Santo, é breve. E a história, Pai Santo, está a se repetir. A toda pessoa que está a ver esta notícia, permita, querido Pai, que o Senhor lhe constraja para que se santifique, que possa, Pai Santo, colocar em prática as verdades presentes, porque o tempo é curto. Meus amigos, olha só agora, vamos continuar na tela. Continuemos essa informação extremamente importante. Olha só ali. Olha só, meus amigos, ali. O que na verdade este momento representa? Tanto no momento que aconteceu no tempo de Roma, de Júlio César, como no tempo atual dos Estados Unidos da América, liderado por Donald Trump. O que isso, na verdade, esse ato do Donald Trump, ele colocar o seu retrato nas moedas de dólares, começando de $100 para adiante. O que isso na verdade significa? Meus amigos, vamos olhar na história. O que representava no tempo de Roma, quando o Júlio César passou a ter o seu retrato nas primeiras moedas de denário. O que aquilo representava, meus amigos? Aí encontremos as compreensões corretas, encontremos as interpretações corretas, baseando-nos, meus amigos, na história. Olha só aí na tela. Por volta de 44 a.C., denários de prata com a imagem de César eram amplamente emitidos em Roma. Essas moedas serviam como um sinal de que sua autoridade individual estava se tornando uma ameaça à soberania da República. As moedas de César traçavam uma carreira política repleta de guerras e lutas pelo poder. Mas oferece uma perspectiva alternativa da transição caótica de Roma, dos dias de glória de república para a era augustana do império. Consegue entender, queridos amigos? O que está acontecendo atualmente? Nós estamos a ver as manifestações
em que alguns nos Estados Unidos estão insatisfeitos pela maneira como o Donald Trump está a levar o país. Não são as manifestações, são as mesmas situações políticas. Nós estamos a ver o tipo e o antítipo. Irmãos, acordem, o tempo é curto, o tempo é breve. Cristo está a voltar, meus amigos. Cristo está a voltar, amém, louvado seja o nome do Senhor. A história, ela está se repetindo. Então, para poder o Júlio César mostrar e dar uma informação de transição da era república para a era imperialista, o que tinha que se fazer, meus amigos? Tinha que cunhar as moedas, meus amigos. E aqueles que acusavam agora, quando encontraram a moeda, depois de dinheiro na mão, o que poderiam fazer? É aceitar e continuar a viver. Então, esse ato aqui representava a autoridade que estava sendo investido numa figura através do qual a perspectiva política de Roma poderia mudar doravante. Isso aqui é que aconteceu, meus amigos. Vocês sabiam que este aqui agora acabou por entrar no tempo de Lex? Quando nós estamos a falar de Lex, estamos a falar de lei. E quando nós estamos a falar de lei, já não era um corpo legislativo que estavam lá para poder ditar as regras, mas quem ditava as leis agora era o imperador, meus amigos. A profecia, como é que ela está se cumprindo? Olha depois, qual era o resultado? Depois do Júlio César estar investido de tamanho poder, o que fez? O que fez, meus amigos? A história está a se repetir. Olha só, a última moeda cunhada antes do fatídico dia do assassinato de César, nos idos de Marco, nos idos de março, retrata César com um véu sacerdotal como pontífice máximo. Este título conferia a César suprema autoridade religiosa no Estado, permitindo-lhe regular o calendário romano. Consegue entender? Que este ato de transição também estava ligado com a união entre o poder civil e o poder do Estado. Quem estava a dirigir os dois lados, meus amigos? É quem? É o Júlio César. Meu Deus. Você está entendendo? E atualmente, queridos amigos, você sabia que o Donald Trump, ele tem muita influência na área religiosa e na área política. Ele é como se fosse ponte para unir as duas ideologias que poderiam ficar separadas, meus amigos. Consegue entender? Agora, se nós olharmos na perspectiva profética, isto aqui é que preparou o caminho para o homem do pecado. No livro de Apocalipse, capítulo 13, nós encontramos que o dragão, neste caso, o Império Romano, era que, irmão? Era o império, deu o poder à besta, ao papado. Então, o que aconteceu? A hierarquia era a mesma. Ali era liderado por um imperador e no sistema da hierarquia romana, da Igreja Católica Apostólica de Roma, que está lá, é o Papa. Então, um pensa por todos. E não todos pensando por todos, não. É um pensar por todos. Meus amigos, isso aqui está a preparar o caminho para quê, irmãos? O caminho para a besta. Sabe? Saiu uma informação que diz claramente como é que o Donald Trump ele vai continuar e vai concretizar toda a agenda. E a informação veio que a possível é mudar o mandato. Você sabia que o imperador ele é mudado só quando ele morre? Vocês estão a ver ali as profecias que tudo está a indicar claramente de que este homem, o trabalho que fez, onde colocou os Estados Unidos, o caminho que abriu para Roma poder entrar e como Roma na verdade entrou, nenhum outro presidente fará jamais. Meus amigos, nós estamos no tempo do fim. Vamos enquadrar esses assuntos. Então, assim como aconteceu, depois, antes do Império de Roma dar braço ao papado,
tinha que acontecer mudanças internas. Ou as mudanças internas que tinham que acontecer hoje, para fazer uma transição da era da república para a era imperialista. E depois desta era, o que aconteceu? Deu seu poder ao papado. Os Estados Unidos da América atualmente, pega os pontos, meus amigos, os Estados Unidos da América está também a sair no mesmo cinto, nas eras da república para a era do imperialismo. O imperialismo, nós estamos a falar, é o sistema político que tem o objetivo de estender o seu poder. Razão pela qual nós estamos a ver que os Estados Unidos da América atualmente, ele está a estender o seu poder naqueles que lhe são inimigos e ameaça. Acorde, acorde, desperte o remanescente de Deus. O tempo é curto, meus amigos. Então, queridos irmãos, a profecia está se cumprindo. A profecia está se cumprindo, queridos amigos. Assim como quando ele teve esse título, o que aconteceu? Mudou os tempos e a lei. Mudou os tempos. Tudo. Começou a ter prerrogativas que não tinha antes. Queridos amigos, daqui em diante, os Estados Unidos da América. Mas se alguém tinha dúvida que não está a falar como dragão, é só a gente olharmos e a gente termos a certeza que mais do que nunca os Estados Unidos da América agora está a falar literalmente como dragão do que em qualquer época, meus amigos. Ele agora está a rugir, agora já está prestes para começar a fazer o que, irmãos? A devorar. Ele já não está a falar mais, agora está a rugir, agora quer matar mesmo. Exatamente isso, meus amigos. Olha só. Olha só o que aconteceu aqui. Conforme aquela informação que nós lemos. Olha só. Sendo o principal herdeiro do César, Otaviano, não só herdou grande riqueza, como também o nome Júlio, que lhe conferiu imenso poder e influência. Segundo os passos de seu tio-avô, Otaviano enfrentou seus inimigos com implacável determinação. Derrotou Lépido em 37 a.C., Antônio em 31 a.C., em 27 a.C., Otaviano tornou-se Augusto, o primeiro imperador romano. Seu reino inaugurou a Idade de Ouro de Roma, talvez apropriadamente representada por este aureiro de ouro abaixo, apresentando um retrato de Augusto e seu símbolo imperial, uma efígie derivado de seu anel de sinete. O que está a se comentar atualmente? Não foi do nada que o Donald Trump, antes de ele entrar lá nos Estados Unidos da América, antes, isso é que estamos a falar no princípio das suas eleições, ele foi retratado como o imperador, o futuro imperador, e ele veio para inaugurar a Era de Ouro. Agora, vamos voltar para a Bíblia. Quando é que a Era de Ouro é representada na Bíblia? Onde nós estamos a ver a Era de Ouro? A Era de Ouro nós estamos a ver em Daniel capítulo 3. Aquela imagem está conectada com Apocalipse capítulo 13. O que é a Era de Ouro? A grandeza que ele chama da grandeza, mas na verdade será ruína. É conceder o poder aos romanos, o poder aos católicos de Roma, meus amigos. Eu não vejo informação mais clara do que essa. Eu não vejo, meus amigos. Todos os pontos se enquadram. E nós estamos a ver claramente pelo peso das evidências de que realmente a gente estamos no tempo do fim. Olha só essa manchete, meus amigos. É a eleição. O imperador está ali. O Trump II. Está ali mais outro. Olha só. Nova ordem mundial com a cara dos BRICS. Enquanto o imperador, qual é o próximo nome? O Trump decreta reinado de Murici, cada um por si. Então, meus amigos, todas as peças, elas estão a se enquadrar. Olha só o Carlos Eduardo Martins, o que ele comentou? Diz que
o novo imperialismo de Donald Trump. Isso aqui não é de nada, meus amigos. Isso aqui não é de nada. Assim como aconteceu lá, aquele ato, na verdade, representava nada mais, nada menos que, irmão, uma nova era. A Era de Ouro. A Era de Ouro. O que é a Era de Ouro? É a era de absoluto poder. É a era de domínio. O que aconteceu depois de Roma ganhar esse todo o poder? Qual foi a próxima vítima? A próxima vítima dele foi os judeus. Judeus ficaram escravos agora de Roma, meus amigos. Olha só esse ponto como é interessante. Ele teve as batalhas políticas ao redor. E o próximo e o último alvo foi quem, meus amigos? O último alvo foi a religião. E nós contamos a ver as guerras que está acontecendo nos Estados Unidos da América, com o Irão e tudo mais, enfim. O último alvo que está em questão, irmão, é o povo de Deus. Remanescente, não percam o vosso zelo. Está aí na tela, meus amigos. É só fazer um print. Não é somente eu que estou a comentar sobre esse ponto. Eles próprios estão a comentar. Eu vou deixar os 2 vídeos para você poder assistir e ouvir as primeiras partes. O primeiro. Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e contra o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país junto com sua esposa, disse Trump. O chavismo exigiu prova de vida de Maduro. E uma foto publicada pela Casa Branca na manhã de sábado mostrava o venezuelano a bordo de um navio de assalto anfíbio, vestindo um agasalho, algemado e com os olhos vendados. O objetivo era humilhá-lo. Em uma festa de Ano Novo na sua casa na Flórida, vestido de smoking e com a primeira-dama Melania Trump ao seu lado, o presidente dos Estados Unidos foi questionado por repórteres sobre sua resolução para 2026. Paz na Terra, respondeu ele. A sua paz, imposta de forma ilegal, que representa a capitulação de qualquer um que esteja em seu caminho e reabrindo uma nova era de imperialismo na América Latina. Entendeste claramente, não é? A Era de Ouro foi inaugurada quando? Quando a Venezuela foi esforçado a se submeter aos pés de Estados Unidos da América, meus amigos. Quando Nicolás Maduro, ele foi preso juntamente com a sua esposa. Meus amigos, este foi o ato que começou a comemorar a grandeza dos Estados Unidos da América. Quanto é que a palavra, as experiências, o peso das evidências tem que nos mostrar de que a gente estamos no tempo do fim? Olha o segundo clipe. Explorar os minérios da Ucrânia, assumir o controle da faixa de Gaza, comprar a Groenlândia, anexar o Canal do Panamá, tornar o Canadá um estado americano. Todas essas propostas foram feitas por Donald Trump em apenas 2 meses como presidente. Esse ato aqui eu disse que eu vou ter que provar que é profético. Este ato de moedas é um ato profético. Isto aqui aconteceu na palavra de Deus. Quando nós lemos no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 18, diz assim: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhe ele: de que esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu faço uma pergunta. Deus permitiu que o César fizesse essas todas as coisas, colocasse o seu nome nas moedas, sim ou não? Sim, representando o poder econômico, político, enfim, até ali. Quanto que César agisse em harmonia com as leis estabelecidas de Deus, o César poderia ser poupado. Mas até aqui, o que na verdade estava a acontecer? Qual era o objetivo principal da pergunta? O objetivo principal da pergunta era que Cristo dissesse o seguinte: não entregue. E se ele, Cristo, representando o poder religioso,
proibir de não reconhecer o poder político. Então o que os judeus fariam? Iriam chegar para César de que este está a te tirar o que, irmão? Está a te tirar o poder. E qual é o próximo passo? É a morte. Quando Jesus Cristo foi levado no palácio do Herodes, o que ele fez? Qual é a pergunta que ele fez? Você é o rei dos judeus? Diz a serva do Senhor de que teve ciúmes. Por que teve ciúmes? Porque não havia nenhum reino na face da terra que não pudesse ser subserviente a ele, meus amigos. Não sei se vocês estão a entender o ponto. Estão a entender o ponto? Entendam aqui o ponto. Qual é o contexto? O contexto é que estamos a falar do poder global. Poder global. Até então, de acordo ao pensamento dos próprios judeus, nos dá a clara percepção de que Roma tinha também o poder religioso, também dominava a religião, por isso que eles não queriam lhe reconhecer. A própria religião, que é o judaísmo, prestava homenagem, reconhecia a César, meus amigos. Qual foi o próximo ato, meus amigos? Qual foi o próximo ato? O próximo ato, depois dessa situação toda. Qual foi o próximo ato? Depois de ter esse todo o poder. Queridos amigos, o tempo está no fim. O próximo ato foi marchar com aquele que estava a lhe ameaçar. Queridos, desejado de todas as nações, deixa claramente essa informação. Está aí na tela. É só irmãos ver e confirmar claramente de que o poder romano, ele naquela altura, tinha essas duas alas. Tinha o poder civil e também tinha o poder religioso. Tudo em suas mãos. Agora, nesse tempo, os Estados Unidos da América, para ele exercer todo o poder, é necessário que essa transição seja importante. Assim como aconteceu no tempo de Jesus, antes de houver aquela toda onda de perseguição, aquela toda situação que levou à morte de Jesus, tinha que haver umas mudanças políticas de Roma. Assim também, antes da perseguição, este monstruoso sistema de Babilônia, antes de poder perseguir-nos através dos Estados Unidos da América, tem que haver mudanças políticas dentro do sistema de Estados Unidos da América, e que na verdade está a acontecer. Razão pela qual, quando nós a gente abrimos Apocalipse, olha só agora, irmãos, esse é que é o objetivo principal, meus queridos. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, olha só, diz que, versículo 12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. O que meus amigos? Faz que todos, ele exerce todo o poder. O que significa todo? Todo é mesmo todo. Qual é este poder? Poder que a Igreja Católica Apostólica de Roma exerceu na Idade Média. Mas quando isso? Como era considerado? O Império de Roma. Era considerado o Império de Roma. Então, se o Império de Roma era assim considerado na Idade Média, assim também importa que aquele que lhe represente tenham tudo que os romanismos tinham, meus amigos. Sejam bem-vindos na era de terror. Agora as nossas cabeças já estão sendo preparadas para a morte, meus amigos. Queridos, quando a gente estudamos Mateus capítulo 22 que nós lemos, depois na terça-feira, ele acaba por dar um sermão, mapa profético, onde o seu povo poderia ficar esperto com os enganos dos últimos dias. Mateus capítulo 25, ali o Senhor mostra claramente a condição da sua igreja, lhe representando como uma parte estando despertada e outra parte não, quando Cristo voltar. Em Mateus capítulo 25, a traição de Jesus e Jardim do Getsemane, meus amigos. Como os eventos eram tão cronológicos? Mateus capítulo 27, a crucifixão de Jesus Cristo. Meus amigos, a crucifixão de Jesus Cristo, diz a serva do Senhor, representa o decreto dominical. E todos esses eventos simultaneamente estão a acontecer justamente no tempo em que nós estamos a viver. Claro, ali em Mateus capítulo 22, a questão entre o poder civil
e o poder religioso. Com nome de quem? Imagem de quem? De Júlio César onde? Nas moedas. Nós estamos a viver neste contexto. Mateus capítulo 24 denuncia as apostasias de dentro. Nós estamos a vivenciar este momento. A corrupção da Conferência Geral e sua união com onde nós estamos a ver isso tudo. O que isso vai resultar? Vai resultar o que Cristo falou. Abandonar a Conferência Geral, meus amigos. E o que o Senhor vai fazer? Vai trazer as profecias para o remanescente. Para o Tiago, João, André e Pedro. Que perguntaram Jesus Cristo à parte e depois lhe mostrou os acontecimentos proféticos. E depois disso, o que o Senhor Jesus Cristo vai trazer para ele? Vai trazer a condição da igreja. E depois dessa condição da igreja, o que vai acontecer? Antes de Cristo ser conduzido para o Getsemane, repara o que aconteceu. Na Bitânia ele foi ungido, ou seja, recebeu a chuva seródia para lhe capacitar para o jardim do Getsemane. Sim, meus amigos. Prestemos atenção com os eventos. Depois do jardim do Getsemane, depois de estar ungido no jardim do Getsemane, ele agora passa para onde, irmãos? Para a crise, para a morte, para a traição. Nós estamos, na verdade, nesse contexto. Cristo olhando o templo, nós estamos no momento em que as nações estão a falar sobre o terceiro templo ou tudo mais. E o Senhor, através dessa cogitação toda, está a nos revelar os acontecimentos finais. Meus amigos, você está preparado? Estás preparado, você? O tempo é curto, meus amigos. Nos preparemos. Cristo Jesus está a voltar. Não temos mais tempo, meus amigos. Esse é o tempo de a gente viver vida no campo. Esse é o tempo de a gente cultivarmos nosso próprio mantimento. Esse é o tempo de nós podermos abandonar as cidades da Babilônia. Irmão, ore. Seja qual for a sua situação, a palavra do Senhor diz, ore. Confie em Jesus. Cristo vos ama. Esse é o tempo de confessarmos os nossos pecados e abandonar. Meu amigo, nosso ministério, ainda temos esse canal não monetizado. Gostaríamos que nos apoiasse. Sempre que puder, nos apoie com aquilo que vos puderdes. Que o Senhor venha nos abençoar. Forças e abraços.